Olá pessoal, bem-vindos à aula número 7 sobre espectroscopia eletrônica. E nessa aula então a gente vai falar sobre os espectros de complexos em geometria diferente de octaédrico e tetraédrico. Então, uma primeira possibilidade é se você tem efeito Ian Teller. O efeito Ian Teller é um efeito que distorce o octaedro. Íons de configuração D1, como o hexa-aqua titânio 3, eles podem sofrer um processo de compressão. Então, se você tem um íon de configuração D1, é possível observar que as ligações ao longo do eixo atômico Z elas vão estar com comprimento menor, enquanto que as do eixo X e Y elas vão estar com comprimento de ligação maior. Então, aqui nós temos uma imagem de difração de raio-x desse íon. E é possível perceber que ao longo do eixo Z as ligações têm distância de 2,018 angstroms, enquanto que nos outros dois eixos é um pouco maior, 2,042 e 2,025. Isso vai causar uma quebra secundária da degenerescência dos orbitais D. Então, em campo octaédrico, você esperaria a separação dos orbitais D em T2G e EG. Quando você oferece essa possibilidade da compressão, você sai do grupo H e vai para o grupo D4H. Então, os orbitais EG-T2G, eles se separam novamente. No caso, os orbitais T2G, que são compostos pelo DXY, DXZ e DYZ, vai acontecer a quebra dessa forma. O DXY diminui de energia e o DXZ e DYZ aumentam de energia. No EG, o dx2 menos y2 diminui de energia e o dz2 aumenta de energia. E aquele único elétron do íon de configuração 3d1, que estava aqui no T2G, ganha uma estabilidade extra, vindo para o dxy, que tem uma energia um pouquinho menor do que anteriormente. Em termos de transição eletrônica, você tinha originalmente uma transição possível, que era entre o T2G e o EG. Não tinha nenhuma outra transição possível, nem permitida, nem proibida por spin, porque não tinha uma outra transição que alterava o valor total do spin, né? Agora, nesse outro caso, você tem várias possibilidades. O elétron pode vir desse para cá e desse orbital para esse, em termos de energia. Então, em teoria, nós teríamos três transições possíveis. Mas, na hora de fazer o experimento, nós temos que levar em conta que existe um limite entre aonde nós podemos começar a observar os fótons até onde nós podemos terminar. São limitações dos equipamentos. A energia de transição entre o dxy e o dxz e o dyz é muito pequena, porque essa separação de energia aqui ela nem se compara com o valor de 10dQ original, que era esse daqui. É um valor muito, muito pequenininho. É só uma estabilização extra. Isso cai no infravermelho distante, cai quase na região das vibrações mesmo, tá? Então, essa transição não é observada. Então, oficialmente, na região de captura do UV-Vis, né, que a gente está acostumado a fazer os espectros, a gente vai ver essas outras duas transições acontecendo. E aí aquela transição, aquela banda que a gente via originalmente para um complexo que a gente estava considerando que era octaédrico, na verdade, ela tinha um ombro e esse ombro era proveniente da sobreposição de duas bandas. E por que ela é a sobreposição de duas bandas? É porque essa transição e essa, elas têm energia muito próxima, porque da mesma forma como essas duas têm energia muito próxima, essas duas aqui também têm energia muito próxima. A diferença é que a quebra da degenerescência dos orbitais EG, ela é maior do que a do T2G. Né? A gente já viu isso lá na TCC. Com isso, aqui acontece uma quebra da degenerescência, que acontece uma separação um pouquinho maior. Então, nós temos aqui
No caso desse complexo de titânio, o máximo é observado em 510 nanômetros, ali na região do azul, azul esverdeado. Mas nós temos também uma outra banda que, se a gente fizer a deconvolução, que é a separação dentre todas as bandas possíveis que se somam para poder chegar na banda final, que é observada, nós teríamos uma outra banda de menor intensidade, com o máximo ali, que é o máximo desse ombro aqui, em 590, na região do laranja. Entretanto, essa separação dessas duas bandas ela não é muito drástica e a gente consegue fazer toda a análise desse complexo pensando no octaedro como uma boa aproximação. Então, a menos que se tenha uma informação prévia que faz com que a gente tenha que diminuir a simetria do problema, a gente pode considerar que o complexo como de coordenação igual a 6, com 6 ligantes iguais, é do grupo OH. E aí, se a gente vê que não está batendo, que tem alguma coisa errada, aí a gente começa a diminuir a simetria e chegar no real grupo de ponto daquela molécula e fazer a análise nele. A mesma coisa acontece, então, para o hexaaqua cobre 2. Ele é um de configuração D9 e, nesse caso, é um íon que apresenta o alongamento, o efeito Anteller de alongamento, que também cai no grupo D4H. Então, essa aqui é a estrutura desse complexo. E percebam que as ligações aqui acontecem em torno de 2,380 angstroms ao longo do eixo Z. E ao longo do XY, 1,98 e 1,95. De maneira similar, nós temos a quebra da degenerescência, né, dos orbitais EG e T2G. Só que agora, como é alongamento, acontece uma inversão. Do T2G, quem fica em menor energia é o DXZ e DYZ. E no EG, quem fica em menor energia é o DZ2. Como nós temos 9 elétrons nos orbitais D, essa é a configuração final. E as transições possíveis agora não serão de baixo para cima, e sim do buraco que está aqui em cima, no dx2-y2, para os orbitais daqui de baixo. Então, o que originalmente era uma única transição, nós temos agora 3 de novo, né, envolvendo um elétron daqui passando a ocupar o buraco aqui em cima, daqui para cá e daqui para cá. De novo, essa transição acontece com uma energia muito pequena lá na região do infravermelho que não é capturada e nós temos essas duas outras transições aqui. E esse é o espectro do complexo de cobre, que também é um somatório de duas bandas. Ela tem um ombro aqui também. Se fizermos a deconvolução, ela é uma banda ali em torno de 670 nanômetros, somada com uma outra em torno de 800 nanômetros, já ali no final do visível início do infravermelho. E de maneira semelhante, como essas duas bandas são muito próximas, a gente pode fazer a análise como se fosse do grupo OH. Não teve nenhum problema com relação a isso. Então, quando a gente sai do grupo OH e vai para o grupo D4H, para a gente saber o que acontece com os termos espectroscópicos, nós vamos analisar então os orbitais referentes a cada um desses termos e qual que são os caracteres associados a eles nesse novo grupo. Então, o termo S, que é associado com o orbital S, as funções que estão associadas ao orbital S, é sempre o de mais alta simetria, que é o A1G, sempre o de mais alta simetria. O termo P, a gente vai buscar as funções lineares associadas aos orbitais P, que seria Z, X e Y, que seria A2U e EU. Só que, novamente, o grupo D4H, ele é um grupo centrosimétrico, e aí temos que utilizar a regra da paridade, que sempre que tiver um elemento com a letra U, nós temos que trocar pela letra G. Então, ficaria A2G e EG. Termos D, nós vamos buscar os orbitais, as funções quadráticas associadas aos orbitais D. Então seria A1G, porque tem o orbital DZ2. Lembrando que a função x2 mais y2 não tem associação com orbitais D. Depois x2 menos y2, xy, xz e yz.
Então dá A1G mais B1G mais B2G mais EG. Os termos F, nós vamos olhar as funções cúbicas que têm associação com os orbitais F. Que no caso são A2U, B1U, B2U e EU. Né? Tem aqui associado a função FZ3, o orbital FZ3, FXYZ. Temos aqui o FZX2 menos Y2. E aqui embaixo nós temos XZ2 e YZ2. Se vocês pararem para analisar, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 funções cúbicas, mas nós temos apenas 7 orbitais F. Então, desses aqui, 3 deles não têm correlação com os orbitais F. Então, temos que fazer uma análise para saber quais seriam esses. Neste caso aqui, mais uma vez, como fizemos para o grupo H e para o TD, acaba que, pelo menos em um desses caracteres, nós temos uma função cúbica associada com o orbital F. Para a gente saber quais são as quebras dos termos nessas simetrias, todas diferentes de OH e TD, porque essas já têm bem descritas na simetria TD e OH. Nós vamos então analisar as tabelas de caracteres. Tem um site muito interessante que eu já usei em algumas outras aulas, que eu vou passar para lá agora, mas vou deixar o link aqui na descrição para vocês utilizarem depois. Então este é o site que nós vamos utilizar, tem todos os grupos de ponto mais comuns e lá nós estamos analisando o grupo D4H. Então, clicando aqui no D4H, nós temos toda a tabela de caracteres e temos aqui as funções cúbicas. Se a gente continuar descendo aqui, temos informações adicionais. Descendo mais um pouco, nós temos os multipolos, que é o que a gente vai utilizar para poder fazer a nossa análise trabalhando com as transições eletrônicas. Então, se você estiver trabalhando com um termo do tipo P, que é um dipolo, ele se divide em A2U e EU, lembrando da regrinha da paridade, vira A2G e EG. O quadrupolo, que seria os termos D, em A1G, B1G, B2G e EG, como nós vimos, que também estão associados com os orbitais D. O octopolo, em A2U, B1U, B2U e EU. Os termos G, que são hexadecapolo, ou seja, 16, né? Seria um polo, uma situação que gera 16 polos positivos e negativos. A1G, A2G, B1G, B2G e EG, e assim por diante. Então, se você precisa da quebra da generescência desses termos em outras simetrias, vocês podem vir aqui nesses sites e consultar como esses termos espectroscópicos se comportam. Ele não fala qual é o termo fundamental, porque é um pouco mais complicado do que isso. Mas eu vou mostrar uma técnica para vocês que costuma funcionar na maioria dos casos. Tem algumas situações que não funcionam, mas na maioria das vezes vai funcionar. Então aqui agora nós temos um caso que é um complexo que tem número de coordenação igual a 6, que são dois complexos de cromo. Um deles tem todos os ligantes iguais e as ligações regulares, então ela cai no grupo de ponto OH. Mas o outro tem número de coordenação igual a 6, mas ele não tem todas as ligações iguais, porque um dos ligantes é diferente. Então aí o grupo de ponto é diferente, é C4V. E vamos ver se eles vão se comportar da mesma maneira. Se eles se comportam, a princípio deveríamos ver 2 ou 3 transições. Nesse caso, vemos 2 transições na região do ultravioleta invisível, porque o cromo tem um campo forte, né? Cromo 3+, e com ligantes amônicos que já estão no final da série espectroquímica, ele quase chegamos de campo forte, isso aumenta muito o valor de SDQ delas, deste complexo. O complexo que pertence ao grupo H tem 2 transições, como era de se esperar. Do quarteto A1G para o tripleto T1G de menor energia, para o quarteto T2G de mais alta energia. A última transição acontece já na região do ultravioleta de mais alta energia, não está representada aqui nesse espectro.
Já o complexo do grupo C4V apresenta o espectro bem diferente. Aparece uma primeira transição aqui, que seria, se a gente puder fazer uma comparação, seria esta transição de mais alta energia também. E depois aparecem duas outras transições que a gente pode imaginar como sendo a separação dessa banda de menor energia do espectro superior. E percebam que nessa comparação que nós fizemos, todas as bandas do complexo de baixo, que tem o cloro ligado, estão com energia ou comprimento de onda menor do que o complexo do grupo H. Isso porque o cloro ligado ali diminui um pouquinho o valor de 10dQ, né? O cloro tem o campo, na espectroquímica, o cloro tem o campo mais fraco do que a amônia. Então, por isso que o comprimento de onda da transição é menor. Eu coloquei entre aspas porque, obviamente, não é essa a transição, não são esses termos que a gente usa, porque saindo do grupo H para o grupo C4V, não são esses termos mais que a gente vai utilizar. E também não dá para saber, neste caso aqui, por exemplo, do quarteto A1G para o quarteto T2G, se efetivamente essa é a transição que está acontecendo, porque, ou a única, né? Porque logo depois dela aparece essa banda crescente, que provavelmente é uma transição referente à transferência de carga muito intensa, que encobre toda a região do espectro abaixo aqui de 370 nanômetros. Se a gente vier aqui no grupo C4V e descer aqui embaixo, a gente percebe que o termo F do cromo, né, o termo fundamental do cromo, se divide em A1, B1, B2 e 2E. E o termo P, que seria o termo excitado, em A1 e o termo E. Como nós só vimos duas transições, que são as de mais baixa energia, estão todos envolvidos apenas nos termos da quebra da degenerescência do quarteto F, então ele vai ficar dentro dessas transições. Então vamos tentar associar esses termos espectroscópicos do grupo C4V com aqueles do grupo OH para a gente poder tentar associar as transições que aconteceram. Então aqui eu trouxe o grupo OH e o grupo C4V e vamos tentar fazer uma comparação. Inicialmente, o termo A2G, que é o termo fundamental, ele, no grupo OH, ele apareceu porque associado a ele tem a função cúbica XYZ, que tem um orbital F associado a ele. Lá no grupo C4V, essa função XYZ está associada com o termo B2. Então, nós temos que o quarteto A2G ele se transforma em quarteto B2. O tripleto T1G associado com essas funções cúbicas. Lembrando que nem todas elas estão associadas com orbitais F. Nós temos que fazer uma análise. E aqui tem um problema, porque os orbitais F eles são funções cúbicas, e as funções cúbicas elas tendem a ser remodeladas muito facilmente quando nós trabalhamos em diferentes grupos de ponto. Então, a forma de escrever é diferente, mas elas significam as mesmas coisas. Um exemplo disso seria as funções quadráticas, por exemplo, 2z2 menos x2 menos y2, que no grupo H isso aqui representa a função z ao quadrado, que no grupo C4V é simplesmente z ao quadrado, como a gente conhece, o orbital dz2. E no grupo H é escrito dessa outra maneira diferente. A mesma coisa acontece com várias das funções cúbicas. A gente pode fazer uma análise mais simplória, como por exemplo, temos aqui a função Z3. FZ3 é uma função cúbica que existe e ela vai estar aqui, ó. Então, termo A1. Nós podemos procurar também aonde nós temos a função xz2, porque existe o orbital F, xz2 e yz2. Então, nós temos xz2 aqui e yz2 aqui, tá? Proveniente dessa matemática aqui destes dois orbitais, ok? Então, o orbital T1 também se divide em termos E. Então, o quarteto T1G se desdobra em quarteto A1 e quarteto E.
O T2G agora tem essas funções aqui. Vamos tentar procurar primeiro elas dessa forma lá no C4V. Se formos analisar, a única que está exatamente igual a elas, que estão escritas no grupo H, seria essa daqui, ó. Zx2 menos y2. Ela aparece igualzinha aqui no termo B1. E se formos analisar, nós temos aqui xz2, yz2, tá? E também nós temos aqui xy2 e yx2, que está aqui nesse outro parênteses. Então, nós temos, associado ao termo T2G, a separação em B1 e E. Então, e nós temos agora as transições que acontecem ali naquele complexo. Então, provavelmente, aquela transição que nós vimos separada em duas seria do B2 para A1 e B2 para E. E não, como a gente colocou lá, de um A para um T. E aquela transição que nós vimos apenas uma, provavelmente ela também deveria ser vista duas. De B2 para B1 e de B2 para E. Só que como ela está encoberta pela transferência de carga, não deu para ver a outra transição acontecendo. Aqui agora nós temos um complexo de níquel, e aí ele tem em volta dele 6 grupos NH2. A princípio ele seria do grupo H, mas como eles têm grupos etileno de amino, essas alças fazem com que o complexo, no final das contas, não seja do grupo H. Ele é do grupo D3, inclusive ele é quiral. Se a gente for analisar o espectro dele, aparece 3 bandas. E o complexo de níquel, que é o íon de configuração D8, em teoria, apresentaria 3 bandas também. E se fôssemos rigorosos analisando lá no grupo D3, as funções cúbicas do termo F se transformariam em o A2, em teoria, né? Lembrando que a XYZ no OH se transformaria em E, o que seria as funções do T1 em A2 e E, e o que está lá no grupo H no T2G se transformaria em A1 e A2, fazendo aquela mesma regrinha. Só que, como eu disse anteriormente, não funciona para todos os grupos. E o grupo D3 é um deles. Isso porque, quando a gente está fazendo uma modificação de um grupo de mais alta simetria para um de mais baixa simetria, a gente não pode ter um grupo de uma certa dimensionalidade, um elemento de uma certa dimensionalidade, como o elemento A, que tem a identidade igual a 1. Se você for lá nos termos A e na coluna do elemento de identidade, você vai ver que é sempre 1. Né? Ou seja, a dimensionalidade desse termo é sempre 1. Os do termo E são sempre 2. Quando a gente tenta fazer qualquer operação que leva a esse elemento de simetria E, nós temos que juntar duas coisas. E do tipo T é sempre 3. Então, quando a gente pega um caractere do tipo A e transforma ele em alguma coisa de mais baixa simetria, ele também tem que ser do tipo A ou tipo B, que são os que têm dimensionalidade igual a 1. Você não pode aumentar a dimensionalidade, como está acontecendo aqui, e transformar num tipo E, que tem dimensão igual a 2. Também não pode acontecer o que está acontecendo aqui. A letrinha T ela tem dimensionalidade igual a 3. E ela está se desdobrando em 2 caracteres em dimensionalidade igual a 1. Então não fecha a conta. O total fecha. Porque pensa que ó, esse aqui tem dimensão igual a 1. Esse aqui dimensão igual a 3. Esse aqui igual a 3. São somados, que todo mundo vem do termo F, né? Então somado todo mundo aqui vai dar 7. Se eu somar aqui, ó, vai dar 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Porque todos eles aqui, em teoria, também vêm do termo F, né? Mas tem alguma coisa errada aqui. E isso vem porque, a rigor, aquela regrinha que eu mostrei para vocês não funciona em todos os grupos. Neste caso em específico, nós vamos fazer um truque que é o seguinte. Como aqui está dando certo,
a somatória de todos os termos, né, a dimensão de todos eles está dando certo antes e depois, eu vou trocar. Como eu sei que o A2G ele pode se transformar em alguma coisa muito parecida no grupo D3, que seria o A2, e se eu fizer isso levando o E lá para o T2G, a dimensionalidade dele fica certa e desse A2 também, eu vou fazer essa troca. Então vai ficar assim, ó, o A2G se transforma em tripleto A2 e o T2G se transforma em tripleto A1 mais em tripleto E. Então aqui fechou a dimensionalidade, aqui também. Só que se isso fosse uma realidade, nós deveríamos ver só para as transições associadas com os termos F, 4 transições eletrônicas acontecendo. E aqui nós vemos só 2. Isso porque provavelmente a energia de separação desses termos é muito pequena. Então, esse aqui é um caso que o espectro eletrônico não tem resolução suficiente para a gente poder separar essa quebra da degenerescência. Então, a gente vai, nesse caso, manter a interpretação do grupo OH. Porque se a gente esquecesse essas alças do etileno de amino, em torno do níquel teria 6 grupos iguais. Então dá para fazer essa interpretação. A microsimetria em volta do níquel, ela deixa o complexo numa simetria quase do grupo OH, o que faz com que o espectro se comporte como praticamente sendo desse grupo. Quando nós temos complexos desse tipo, que são quirais, a gente pode fazer experimentos como, por exemplo, com luz polarizada. Quando a gente polariza em uma certa direção, ele pode ter uma resposta e em outra uma resposta completamente diferente, como, por exemplo, o trisoxalato cromato 3, que também pertence ao grupo D3, também teria muita similaridade com o complexo no grupo OH, se não fosse feito o experimento em luz polarizada, como está aqui apresentado. Em luz não polarizada, nós vemos lá as duas transições, do quarteto A2G para o quarteto T1G e do quarteto A2G para o quarteto T2G. É como se não tivesse quebra da saída do grupo OH. Entretanto, quando nós fazemos com a luz polarizada, a gente consegue perceber essas quebras duas bandas completamente diferentes nessa banda de menor energia e apenas uma nessa outra aqui, que está associada com o quarteto A1 e essas duas outras aqui com o quarteto E. Isso porque, como nós vimos, o T2G, isso porque, como nós vimos, o T2G é uma somatória de E mais A1 e o T1G A2 mais E. E o comportamento observado aqui é o seguinte: sob luz polarizada em Z, a gente vai observar a transição do termo A2 para o A1, porque a gente sai de um orbital para um orbital que só tem componentes em Z, porque aqui, em simetria A1, o único orbital que nós temos aqui é o Z2, que só tem componente em Z. Então, quando você polariza em Z, você só vê esse orbital, a chegada nesse orbital em Z. Quando você sai de A2 e vai para E, você vê a chegada desse orbital, a chegada nesses orbitais, que são esses aqui que têm componentes x, y e x e y misturados com Z. Então, quando você polariza em x e y, você vê a chegada em todos eles, mas não vê a chegada nesse daqui que só tem componente em Z e vice-versa. Tá? Então, por isso que a gente consegue. Mas, assim, são experimentos muito específicos e a diferença de energia ela é muito pequenininha, tá bom? E para finalizar, temos que falar dos complexos quadrático-planos, como, por exemplo, o tetraclorido platinato 2. Nós podemos considerar os complexos quadrático-planos como sendo o caso extremo do efeito Antelli de alongamento, que é o instante em que os ligantes na posição axial eles se distanciaram tanto que a ligação metal-ligante se rompeu, mas os dois pertencem ainda ao grupo D4H. Então, a gente vai fazer a análise ainda no grupo D4H. Partindo do diagrama de como seria
o efeito Anteller de alongamento, se a gente continuar fazendo esse alongamento ao longo do eixo Z, a gente chega numa situação em que, nesse alongamento extremo, acontece a inversão do dxy com o dz2. Então, no final, nós temos essa situação. E a estabilização causada é tão grande que, no final das contas, essa separação entre o dxy e o dx2 menos y2 vale exatamente o 10dq, que é a energia de separação entre o T2G e o EG originais. Então, essa diferença de energia é bem grande. E uma observação adicional é que, diferentemente do caso do efeito Anteller, que a separação entre esses orbitais aqui era pequena, e a gente não conseguia ver na região do infravermelho próximo, visível e ultravioleta, neste caso aqui, a separação entre esses orbitais já é razoável. E a gente consegue ver transições acontecendo aqui sim. Tá? Para este complexo em questão, nós temos essa situação, a situação fundamental, porque a diferença entre o orbital dxy, que no grupo D4H tem simetria B2G, e o dx2 menos y2, que tem simetria B1G, é tão grande que os elétrons são forçados a ficarem aqui embaixo, todos eles emparelhados. Nós temos como transições possíveis, similar com o que a gente viu lá para o complexo de cobre, né? Só que agora nós podemos ver as três transições, porque todas as energias aqui são compatíveis com a região do ultravioleta e visível, que é o que a gente observa aqui no espectro de ultravioleta e visível. As transições de mais alta energia, a intermediária e a de menor energia, que seria do B2G para o B1G. Aqui eu coloquei as transições acontecendo entre os orbitais, porque aqui nós não vamos falar em termos espectroscópicos, porque foge ao escopo do nosso curso determinar o que é o termo espectroscópico associado a cada um deles. A única coisa que dá para falar aqui com o termo espectroscópico serão os singletos, porque neste caso, que é o estado fundamental, todos os elétrons estão emparelhados. Como eu falei anteriormente, a gente tem que considerar essa situação aqui, o estado fundamental e a multiplicidade de spin baseado nessa situação, porque tem já um pressuposto baseado no que a TCC fala para a gente, que é os elétrons têm que estar emparelhados devido à geometria do complexo e à energia do sistema, dado o valor de 10dq dessa situação. Bom? Então, com isso, a gente termina a parte de ultravioleta e visível, espectros de absorção. Na próxima aula vem a aula final deste tópico, fazendo uma introdução sobre fluorescência e fosforescência. Então, até lá, pessoal.